Aula de língua portuguesa, professora Karine. Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus 22, 37 e 39. Nossa aula de hoje é sobre ortografia. Nós vamos aprender o emprego, o uso correto das palavras trás, atrás, por trás de e detrás de. Para isso, vocês peguem o livro de língua portuguesa nas páginas 156 e 157. As palavras trás, atrás, por trás de e detrás de, elas têm um som parecido, né? Quando a gente observa elas, logo de cara a gente vê uma diferença na ortografia, alguma diferença na ortografia. A palavra trás é com Z e as outras atrás é com S, trás e detrás com S também. Só que aí a gente observa que a palavra atrás tem um A junto, por trás de é um conjuntinho de palavras e detrás de é um conjuntinho de palavras. Qual a diferença entre elas? Então, nós vamos observar os exemplos nas frases e nós vamos entender como nós podemos diferenciar uma da outra. Então, nós temos a nossa primeira frase que diz assim: ninguém traz de volta as vidas levadas pela lama tóxica. Depois nós temos o bosque fica. Ninguém traz de volta as vidas levadas pela lama tóxica. O bosque maior fica lá atrás. Para chegar aqui, passei por trás de um portão do parque. Um esquilo se escondeu detrás de uma árvore e voltou logo ao bosque. Bom, temos 4 exemplos de frases aí, né? Então vamos entender agora qual a diferença nesse esquema aqui que a professora montou. Qual a diferença então que tem entre essas 4 expressões, diferenças e semelhanças, né? Primeiro eu quero contar para vocês que nós temos aqui 2 grupos de palavras, tá? Vocês lembram que as palavras elas sempre fazem parte daquele grupinho, né, de classificação, e a palavra trás, ela é uma palavrinha, e vejam que ela tem uma letra Z aqui, diferente das outras que estão com S, ela faz parte do grupo da palavrinha de verbo, então ela é o verbo trazer. Então, quando vocês verem a palavra trás escrita com Z, está representando verbo. Quando é então que vocês vão empregar essas 4 palavras que vai estar representando uma ação? Quando for a palavra trás, sem acento e com Z. Então, usa-se trás, que é uma forma conjugada do verbo trazer no presente do indicativo, para indicação de uma ação. Exemplo: o documento traz paz a nossas consciências. O documento traz. O documento traz do verbo trazer. Então, única das 4 expressões que está escrita com a letra Z, porque é do verbo trazer e o verbo trazer é com Z. Então, essa aqui já é diferentona das 4 expressões, tá? Então, já por eliminatória, vocês já
já classificam essa diferença aqui bem forte das outras. As outras três, atrás, por trás de e detrás de, elas são do grupo das palavras das preposições. O que são as preposições? São aquelas palavrinhas que são usadas para ligar outras palavras numa frase, mas elas têm um significado, elas indicam lugar. Só que vê que está escrito aqui locução prepositiva, porque a palavrinha atrás, ela tá junto com atrás de alguma coisa. Só que então virou uma locução e ela tá escrito junto. Locução é quando eu preciso de um grupinho de palavras, não é uma palavra sozinha. Então aqui eu tenho atrás, é uma palavra só, mas é como se eu estivesse dizendo atrás de alguma coisa, tá? Então por isso ela é uma locução. Por trás de, conjuntinho de palavras, e detrás de, conjuntinho de palavras. Agora vamos ver qual é a diferença então entre elas. Atrás de e por trás de são duas locuções prepositivas que indicam um lugar físico ou não. Opa, um lugar físico ou não? Como assim um lugar físico ou não? Um lugar físico, porque daí nós estamos falando de algo palpável, um lugar que pode ser atrás de um sofá, atrás de uma montanha, atrás de uma árvore, está indicando um lugar palpável, um lugar que existe. Quando eu digo um lugar físico ou não, né, físico ou não, esse ou não significa que pode ser um lugar que não é palpável, é um lugar que é uma expressão abstrata, porque eu posso estar me referindo a um sentimento, a uma ideia, a um pensamento, né? Exemplo, aqui diz assim, qual a intenção por trás do seu gesto? Então, nós estamos falando que alguém teve um gesto, uma atitude de fazer alguma coisa, né? Por exemplo, de dar um presente para alguém. E aí a outra quer entender qual a razão daquela atitude, né? O que motivou. Então, o motivo, a razão, né? O pensamento, a intenção. Nós estamos falando aqui de coisas subjetivas, né? Que existem, mas elas são subjetivas. É uma intenção. Não é um lugar físico, como atrás de uma janela, atrás de um sofá, entende? É o que está no pensamento, na intenção. Então, isso é uma ideia de subjetividade. Bom, então, quando eu uso a palavra atrás ou por trás de, eu posso estar falando, então, de um lugar que pode ser físico ou um lugar que é não físico, subjetivo, uma ideia. Então, eu vou usar atrás ou por trás de. Entendidos aqui? Vamos ver então os exemplos. Qual é a intenção por trás de seu gesto? O gato se escondeu por trás de um arbusto. Então, na primeira, o por trás de é sobre uma ideia abstrata. Então, é um lugar não físico. No outro, o gato se escondeu por trás de um arbusto. É um lugar físico. Agora, vamos ver aqui a expressão atrás, né? Usa-se atrás para indicar um lugar físico ou não. Exemplo, sente-se atrás de mim. Eu vou atrás da realização dos meus sonhos. Sente-se atrás de mim, eu existo, eu sou real. Então, estou falando para a pessoa sentar atrás da onde eu estou sentada. Agora, eu vou atrás da realização dos meus sonhos. Atrás da realização dos meus sonhos. Eu estou falando dos meus sonhos. Sonhos são abstratos, né? É um pensamento, é um plano, é uma ideia que eu tenho. Então, estou indo atrás de uma ideia. Então, isso é uma coisa subjetiva, né? Então aqui nós temos dois exemplos, né? Por trás de e atrás de locução prepositiva, indicando lugar físico ou não,
ok? Entendido até aqui? Vamos ao próximo. Detrás de é uma locução prepositiva que indica lugar físico, somente lugar físico. Então, eu só vou usar a expressão detrás quando eu te falar de um lugar que é palpável e que existe e que é concreto. Eu não vou falar, estou indo detrás dos meus sonhos. Não, porque a expressão detrás só pode ser usada para lugar físico. Então, podemos aqui, para aprender a aplicação, o uso dessas palavras, nós podemos isolar duas que são bem definidas. Trás com Z e sem acento significa verbo. Então, eu só vou usar essa aqui quando eu estiver usando uma palavra que está me indicando uma ação. Traz. O documento traz. Né? Nós vamos ver depois outros exemplos, mas a carta da terra traz uma mensagem de esperança. Né? A carta da terra traz. Então, aqui está dizendo traz no sentido de trazer, verbo, ação, ok? A outra palpável e a outra mais definida é o detrás de. Eu só vou usar esse quando eu estiver falando de um lugar físico. Então, já nós temos aqui, por exemplo, o mercado fica detrás do prédio. Então, tem um prédio, o prédio é um lugar físico, é um espaço palpável, um lugar que existe. E eu estou dizendo que o mercado fica detrás, né, na rua detrás. Então, o mercado fica na rua detrás do prédio. Exemplo. Aqui nem tem a palavra rua, estou acrescentando, não tem problema. A palavra detrás, então, indica somente lugar físico. Trazer, traz com Z é verbo e detrás de é um lugar físico, é usado para um lugar físico. As outras duas expressões, atrás e por trás de, essas tanto eu posso usar para lugar físico, quanto eu posso usar para um lugar não físico, quando eu estou falando de um pensamento ou de algo subjetivo. Fácil? Melhorou assim a compreensão? Vamos aqui. Nós vamos exercitar agora uso dessas 4 expressões fazendo os exercícios das páginas 156 e 157, né? E depois, para nosso segundo momento de aula, né? Nós temos 2 aulas de língua portuguesa hoje. O segundo momento vocês farão as atividades do capítulo nas páginas 160 e 161, né? Que são aquelas atividades que reúnem ali as informações que nós aprendemos durante o capítulo, né? Como o emprego de próprio e mesma, né? O emprego de trás, com Z, trás, detrás ou atrás, né? Nós vamos ver aí o uso então dessas palavrinhas para treinar um pouquinho, tá bom? Confiram aí na página 156, 157, né? O exercício número 1, vamos só dar uma revisadinha aqui. O exercício número 1, né? Por exemplo, ele tem ali as frases, né? Ninguém traz de volta as vidas levadas pela lama tóxica. O bosque maior fica lá atrás. Para chegar aqui, passei por trás de um portão do parque e um esquilo se escondeu detrás de uma árvore e logo voltou ao bosque. Tem 2 perguntas aqui, né? Na verdade, 3, mas 2 não tem espaço no livro para vocês responder. E, tecnicamente, seriam perguntas somente orais. Vocês farão essas perguntinhas no caderno, tá? Só para dar uma orientada aí para vocês. A letra A diz assim: qual é o sentido das palavras e da expressão destacada, da expressão destacadas
no contexto de cada frase. Converse com o professor e os colegas. Essa conversa não vai ser possível, né, aí, para a gente estar trocando essa ideia. Por isso, estou passando essa orientação agora. Então, na letra A, vocês vão me dizer qual o sentido. Sabe essa explicação que eu dei agora para vocês? Que uma está indicando a ação, que uma está indicando, uma palavra se usa para indicar verbo, a outra está indicando um lugar que é físico, a outra indica um lugar que é não físico. Essa explicação que eu passei para vocês agora, vocês vão fazer ela, vão usar essa explicação na resposta da letra A. Vocês vão ler a frase e vocês vão dizer o que significa o emprego dessa palavra na frase, tá? Então, vocês observem a frase com essa regra que eu passei para vocês agora e vocês vão explicar cada frase dessas, qual o significado que ela tem ali, né, no emprego dela. Na letra B diz, embora elas sejam parecidas, há diferença no modo como são escritas? Quais são essas diferenças? Também fiz essa explicação para vocês. Vocês vão observar o que tem de característica aí na forma que está escrita, né? Na primeira vocês vão falar do uso dela, na segunda vocês vão falar da forma escrita. A letra C está perguntando quais delas são locuções prepositivas. Então, vocês vão falar nas frases que tem aí no exemplo número 1, tá? Quais delas que são as locuções prepositivas, tá bom? Façam essa observação aí, respondam então essa questão número 1 no caderno de vocês e as questões 2 e 3 vocês façam no livro, tá bom? Uma boa aula para vocês, façam o exercício com bastante atenção. Caso tenha alguma dúvida, tira a dúvida com a professora pelo WhatsApp, tá? Um beijão, fiquem com Deus.